Olá pessoal, tudo bem? Então vamos iniciar mais uma videoaula. Como eu tinha combinado na videoaula anterior, hoje a gente vai estar iniciando, né, o trabalho com vocês sobre a NR36. Tá? Serão divididas em duas videoaulas, onde a gente vai iniciar uma parte nessa videoaula de hoje e a gente vai encerrar na semana que vem, né, na segunda videoaula, né, sobre a NR36. E também dentro da NR36 vai estar explanando um pouco para vocês sobre o manual de implantação da NR36, que ambos os materiais, né, tanto este material que eu estou apresentando hoje para vocês na próxima aula, eu vou deixar lá no portal do aluno também o manual de implantação da NR36. Muito importante, peço para que vocês leiam, estudem o manual, porque ele traz para nós muitas informações e ajuda muito aí na implantação da NR36 dentro, né, dessa indústria que é a indústria de frigorífica, de abate de animais e processamento de carnes, e que é uma indústria que está crescendo muito, né, vem crescendo muito nos últimos anos, devido à exportação e o consumo, né, que vem aumentando muito, né, no Brasil e no mundo, né, de alimentos de origem animal. É muito importante porque a gente ficar atento, né, a esse mercado, porque a geração de empregos que já vem sendo bastante alta e a tendência dele é crescer, mesmo, né, em momentos de crise, justamente porque nós, seres humanos, dependemos, né, de estar nos alimentando para estarmos com saúde, né? Uma alimentação saudável aí, isso é muito importante. E a NR36 vem de encontro a isso, tá? Pensando na segurança do trabalhador, certo? E também ele entra, né, ele ajuda aí a questão de biossegurança também, né? Porque se nós pegarmos o manual de implantação da NR36, lá ele traz um trecho que ele fala sobre os cuidados de biossegurança na manipulação, né, no processamento de carnes, desde do abate, né? Então ele traz muita informação e isso ajuda muito a gente ter esclarecimento com relação ao risco biológico, tá? Que é uma questão aí que gera muita discussão, justamente porque nosso anexo 14 da NR15, ele não é muito abrangente, né? Você começa a ler aí o anexo 14 e a gente vê que, né, a gente fica sempre com dúvidas, né? Né, como que se enquadra tudo isso, né? E o que se enquadra, de que forma, né? Porque ali ele traz poucas informações para nós, né? Então o manual da NR36 é bastante importante para a gente poder entender um pouco dessa dinâmica, porque como a gente fala de alimentos, e é muito importante ressaltar essa parte, que quando a gente fala de alimentos, o animal, para ser abatido, né, para ir para consumo humano, ele tem que estar livre de doenças, né? Então ele tem todo um controle de biossegurança desde lá da granja, desde a maternidade, né? Desde quando ele está lá na geração, ele nasce, depois, né, depois de todo, né, o cuidado no crescimento, na alimentação dele, até chegar no frigorífico, né, para ir para o abate e até chegar na mesa do consumidor, né? Você vê que ele tem todo um percurso que ele está percorrendo aí e que ele passa por processos aí de controle da qualidade, de segurança, de biossegurança, tá? Né, para comprovar realmente que ele está bom para consumo, né? Senão o ser humano não poderia estar consumindo. Então ele gera muita discussão em relação ao NR36, justamente porque lá ele fala muito de questão de abate de animais ou o contato com vísceras e sangue de animais infectados, né? Então, assim, quando a gente fala, né, de uma empresa de processamento de carnes e de uma frigorífica, né, de abate, ele gera muita discussão com relação ao enquadramento, tá? Mas isso não é o caso que a gente vai discutir aqui hoje, tá? É mais sobre a implantação da NR36, para vocês estarem entendendo, mas eu já peço para que vocês leiam aí o manual de implantação e também estejam pesquisando informações na área, né? Justamente na parte de insalubridade, né? Porque vocês possam estar tendo né, já um entendimento com relação a essa situação que gera muita discussão ainda entre profissionais dentro, né, engenheiros da área de segurança do trabalho, né? Então você vê como é uma questão bastante complexa, né? Mas a gente vai começar então a falar um pouquinho sobre a NR36 para vocês, tá? E a gente vai estar depois no WhatsApp aí tirando dúvidas de vocês com relação a as dúvidas que tiverem aí em relação
a segurança e saúde no trabalho em relação à NR36, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Então, um histórico geral para vocês poderem entender, né, a dinâmica né, de como que tudo isso começou, tá? Um pouquinho para vocês entenderem. Então, lá na década de 90, houve um crescimento acentuado aí do número de doenças ocupacionais nos frigoríficos, né? Esse número de doenças que cresceu muito está relacionado tanto com a exposição a frio, né, devido a câmeras frias, como o contato com animais, né, como eu falei para vocês, infectados, aí, animais doentes, que acabavam, né, transmitindo essa doença aos trabalhadores dessas indústrias, né? Então, outra situação que também gerava bastante doenças ocupacionais, doenças do trabalho, né, era a questão ergonômica também, tá? Então, lá já na década de 90, né, com esse crescimento, começou a se discutir aí muitas situações que estavam levando, aí o que estava levando os trabalhadores a ficar doentes, né, dentro dessa área industrial tão importante aí para o país, né, que é a agroindústria. Tá? Então, já na década de 90, se tinha, né, bastante discussão. Daí, em 96, 97, as empresas implantaram, né, os PQVTs, né, que são programas de qualidade de vida no trabalho, justamente por causa da questão ergonômica, por causa do contato com animais, né, abatidos, tá? Então, trabalhar em ambientes frios e quentes, né, porque dentro de um frigorífico, de uma empresa de abatimento e processamento de carnes, o trabalhador não está somente em câmaras frias, em ambientes frios, também está em ambientes quentes, né? Você pega um frigorífico aí que faz processamento de carne, por exemplo, produz bacon, né? Um exemplo. Então lá vai ter um local lá que vai ter que estar esse bacon lá para estar defumando. Então gera calor, tá? Então ele não vai estar só em câmaras frias, né? A salameria também, né? Então veja que tem ambientes quentes e frios dentro de uma empresa de abatimento e processamento de carnes e que, né, o trabalhador acaba se expondo, né? E isso pode gerar aí, né, problemas de saúde no trabalhador devido a um momento ele está num local frio, daqui a pouco ele tem que fazer uma atividade no local mais frio e assim ele vai, né, mudando muito de ambiente, certo? Daí em 99, as DRTs de Santa Catarina, né, a atual Secretaria Regional do Trabalho e Emprego, desencadeou, né, um projeto Frigo com fiscalizações focadas, né, no que eles focavam, né, justamente na questão da segurança do trabalhador, na parte ergonômica, de mobiliário, certo? De rotinas de trabalho, justamente para quê? Para estar entendendo por que estava crescendo tanto o número de pessoas afastadas, né, de doenças ocupacionais neste ramo de atividade, tá? Então eles começaram a fazer fiscalizações mais focadas para estar podendo levantar informações e dados para poder ir mais à frente, né, propor aí uma norma, uma nova NR, né, que atendessem a demanda desse mercado, tá certo? Daí em 2001, né, foi assinado a TAC da Agroindústria Santa Catarina, né, o TAC é um termo de ajuste de conduta, para que as empresas começassem a se adequar, né, melhorassem os seus ambientes de trabalho, as condições de trabalho desses profissionais que estão lá nesses ambientes, né, frio, quente, úmido, com abate de animais, né, que poderiam estar em contato com alguma doença infecto-contagiosa, né, que poderia ser transmitida por um animal doente. Então as empresas assinaram esse termo de ajuste de conduta justamente para estar aí caminhando, né, em busca aí da melhoria das condições de trabalho dos profissionais desse ramo de atividade. Daí em 2003 houve uma proposta de nota técnica por parte do Ministério do Trabalho que foi rechaçada pelas indústrias, né? O que acontece? As indústrias não aceitaram aí essa nota técnica que estava proposta pelo Ministério do Trabalho, né, por motivos que, né, variavam aí, né, devido a custo de implantação, né, a uma série de fatores que poderiam implicar aí na própria empresa, né, inviabilidade técnica. Então teve uma série de situações aí que fizeram com que a indústria na época elas não aceitasse a proposta dessa nota técnica e não fosse aceita, tá? Então em 2003 já começou, né, a ter uma proposta, né, uma nota, mas não foi aceita pelas empresas justamente porque elas achavam que poderia estar criando um ônus muito grande aí para a indústria, inviabilizando muitas vezes o negócio, né? Até porque
um processo de melhoria, né? Você não consegue implantar assim da noite para o dia, né? Você precisa de tempo, demanda de tempo, estudo, projetos. Então, uma coisa tem que ser uma coisa mais gradativa, né? E como tudo, né? A gente tem uma preocupação muito grande, principalmente na nossa região, que é uma região bastante extrativista, né? As coisas demoram um pouco mais para acontecer, né? Às vezes a empresa, né, o empresário acaba tocando até onde dá, né, aquela situação, e depois que ele vai estar tomando aí alguma ação para estar melhorando, né? Quando a coisa já não tem mais por onde escapar, tá? Mas aí já começou a haver uma proposta, né, de melhoria aí, né, através de uma nota técnica, mas que as empresas acabaram não aceitando. Daí em 2005 e 2006, né, as ações de fiscalização foram efetuadas no intuito de subsidiar as ações civis públicas, tá? As ACPs. Então foi feito fiscalizações, né? Como lá atrás já tinha sido feitas fiscalizações focadas, né? Justamente para estar levantando essas informações, por que está tendo tanto afastamento, doenças ocupacionais nos ambientes de trabalho, né? Então começaram a fazer essas fiscalizações justamente para estar dando subsídio às ações civis públicas, que a partir de 2008, né? Que é onde surgiram as primeiras ações civis públicas aí, né, no ramo de agroindústria, no ramo de frigorífico e abate de animais. Daí 2008 e 2009, diversas liminares são concedidas obrigando as empresas a concederem pausas, restringir jornadas, observância das questões ergonômicas, alterações de processos industriais, entre outras, né? Então já tinham subsídios, né, através dessas ações fiscalizadoras, e através dali já conseguiram, né, na ação civil pública, estarem dando aí, né, uma liminar justamente para que as empresas concedessem pausas, tá? Aí surgiu a Carta de Florianópolis, né, de 2008, que sugeriu a redução da jornada de trabalho nos frigoríficos, tá? Foi uma proposta aí para estar reduzindo a jornada de trabalho, justamente por causa das questões ergonômicas, as jornadas de trabalho muito excessivas, muito grandes, certo? Não tinham pausas adequadas, né? Então isso gerava uma série de fatores de doenças aí, relacionadas com a ergonomia, com o ambiente de trabalho, que levavam os trabalhadores a estarem doentes e desenvolvendo aí patologias que faziam eles se afastar do ambiente de trabalho. Daí em 2010, a proposta da INR do frigorífico, tá? Que iniciou, né, em 2010, com a primeira fase, né, via o grupo especial de trabalho, que fez a construção de um texto, né, de uma norma regulamentadora, e colocou para consulta pública, que ficou entre 2010 e 2011, né? O que é consulta pública, né? Então, a partir do momento que o grupo especial de trabalho produz um texto, né, ela coloca em consulta pública, e todos os profissionais da área que querem comentar, propor melhorias ainda, né, ou questionar algum texto que está ali no projeto SNR, pode ser feito, tá? Eu já comentei com vocês algumas aulas, né, sobre algumas NS que estão em consulta pública, justamente para que você já tivesse essa interação, para que vocês conhecessem como é que funciona a dinâmica disso aí, tá? Para que você possa estar, como profissionais da área de segurança do trabalho, quem sabe lá na frente, né, ou hoje mesmo, você como aluno, você já pode entrar lá e colocar, né, o comentário de vocês com relação a algum texto da norma, alguma coisa que vocês achem, né, que não achem interessante, querem questionar, ou vocês leram lá o texto e viram que na visão de vocês faltou alguma coisa relacionada a algum tema, algum assunto lá, então vocês podem estar lá e colocando, tá? Então para isso que serve a consulta pública, certo? Então na segunda fase, o grupo de trabalho tripartite, ele faz a análise de todas as propostas, né, que é feita na consulta pública, e faz uma construção mais detalhada do texto, tá? Isso aconteceu em 2011, 2012, então ela, né, foi a segunda fase, né, da elaboração da INR, e na terceira fase, via, né, a Comissão Tripartite Paritária Permanente, foi feita a validação e aprovação do texto, que foi publicada a INR 36, né, então em 2013, lá em 19 de 4 de 2013, surgindo então aí a nossa INR 36, que a gente vai estar estudando a partir de hoje aí, né, na aula de hoje, na próxima aula, falando um pouquinho sobre ela, tá certo? Então isso aqui só foi um histórico geral para vocês entenderem toda a dinâmica da construção desta norma, né? Então, assim, a norma não é, quando ela vai ser criada, ela não é assim, vamos criar uma norma e tal. Não, existe uma série de situações que acabam acarretando, né? Vocês viram aí, né, o número de doenças ocupacionais
que foram crescendo, né? A preocupação, né, do própria Delegacia Regional do Trabalho, né? Foi aberto ações civis públicas, então tudo isso levou, né, o governo, né, o Ministério do Trabalho a estar aí criando uma NR, né, que foi a NR 36, justamente para dar aí melhores condições de trabalho ao profissional deste ramo de atividade, tá certo? Então, participação efetiva do Ministério Público do Trabalho em todas as reuniões, né, seja do Grupo Especial do Trabalho, do Grupo Tripartito, né, da comissão da CTPP, né, também. Então, houve uma participação do Ministério Público do Trabalho justamente porque os altos índices de doenças ocupacionais que vinham ocorrendo, né, dentro desse ramo de atividade, né, afastamento, acidentes, então tudo isso acaba acendendo a luzinha lá do Ministério Público do Trabalho e eles acabam, né, as ações civis públicas, né, então eles acabam acompanhando todo esse processo aí de construção da norma. Foram mais de 200 horas de reuniões, né, para estar discutindo o texto, né, fazendo as adequações, fazendo a interpretação aí de toda aquela consulta pública que foi realizada, né? Então, isso, eles têm que acabar estudando, entendendo aí as propostas, né, dos profissionais que comentaram, né, sobre a norma, certo? Durante a construção da norma, houve intensa fiscalização nas empresas por parte do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Então, mesmo durante a construção da norma, ainda que estavam, né, eles já estavam fazendo aí fiscalização para estar buscando mais até informações, mais subsídios para poder estar colocando na norma para estar sendo atendida, né, justamente para que as empresas colocassem no mercado de trabalho aí, né, os trabalhadores do mercado de trabalho em condições de segurança. Houveram diversas publicações na mídia nacional e internacional sobre patrocínio do Ministério Público do Trabalho e sindicatos laborais, tá? Então houve a participação, né, intensa do Ministério Público e sindicatos aí também na construção da norma, e isso foi divulgado aí na mídia tanto nacional como internacional, justamente porque, né, isso afeta, né, a saúde do trabalhador, as condições de trabalho, tá? E impacta isso no mercado, tá? Justamente porque processamento de carnes, né, hoje o Brasil exporta para o mundo, praticamente o mundo todo, né, carne. Então você vê que isso acaba acendendo aí um alerta muitas vezes em países que cobram muito, né, que o país que está exportando produtos, né, sigam normas rígidas de segurança do trabalho, né, de vigilância sanitária, de cuidado com o processamento desses alimentos, justamente porque é consumo humano, né? Então tem que ter todo um cuidado, e o cuidado não vai somente na qualidade do produto, né? Mas vai também na questão da segurança, na biossegurança, das questões de meio ambiente, então uma série de fatores, né? Isso por isso que acaba tendo uma publicação muito grande na mídia. Promoção de diversos seminários no âmbito dos fóruns de trabalho, justamente para entender, né, essa dinâmica, por que estava ocorrendo a questão dessa norma, o que estava levando, né, o Ministério do Trabalho a estar criando uma norma de segurança justamente para esse ramo de atividade, né, que é frigoríficos e abate de animais e processamento de carnes, tá? Né, foi explicado em através de seminários. Até hoje na internet, se você pesquisar, você acha muito material, vídeos, aulas aí que vocês podem estar vendo, que explicam, né, todo esse processo que ocorreu aí da construção da NR, justamente devido aos números de acidentes e afastamentos que tinham nesse mercado. E a publicação da súmula acerca do artigo 253 da CLT, que a gente vai ver a seguir, que é muito importante, que ele lembra aqui do item anterior, que a gente estava falando sobre as pausas, né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho o que o artigo 253 da CLT ele traz para nós, tá? Então aqui no artigo 253 ele fala assim, ó, para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o ambiente frio e vice-versa, depois de 1h40 minutos de trabalho contínuos, será assegurado um período de 20 minutos de repouso, computado esse intervalo como trabalho efetivo, tá? Então o que acontece? O trabalhador ele entra a trabalhar 8 horas da manhã, ele trabalha até 9h40, ininterruptos, né, na atividade dele lá, e daí ele faz uma pausa de 20 minutos, tá? E essa pausa é computada como se ele estivesse trabalhando. Então, na verdade,
é uma pausa para ele estar fazendo a parada fisiológica que a gente chama, né? Que é justamente ele ter uma pausa para sair daquele ambiente, né? Porque veja, se você pegar os índices de afastamento das empresas de abate de animais, ele é muito alto, assim, comparando com outras indústrias, né? Porque justamente o trabalhador desta área, ele, por mais que já esteja acostumado com abate de animais, ele acaba sendo muito afetado também, né, com relação a todo aquele cenário ali, né? E sem contar também, né, essas mudanças de temperatura, né? O momento de estar no ambiente quente, ambiente frio, né? Então ele tem que fazer essa pausa de 20 minutos para estar aí, né, tomando uma água, né, fazendo um descanso aí, para estar recuperando, né, a sua condição aí para estar voltando ao trabalho, tá? Por isso que é importante, né, essa pausa que acontece justamente para dar aí a ele uma condição de trabalho melhor aí, né, durante a sua jornada toda de atividade. Então, parágrafo único, considera-se artificialmente frio para os fins de presente artigo o que for inferior, na primeira, segunda e terceira zonas climáticas do mapa oficial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a 15 graus, na quarta zona a 12 graus e na quinta e sexta e sétima zonas a 10 graus. O que significa essas zonas, né, climáticas que a gente chama aqui? Tá? Então a gente tem o mapa Brasil Climas, que ele traz para nós, né, dividido por regiões, né, o clima de cada região, né, a média, né, mais ou menos como que é o clima de cada região. Tá? Então, conforme a região do nosso país, a gente tem que estar atento com relação se nós fazemos parte da 15ª, da 19ª, né, ou da quinta, da sexta, da sétima zona aí, para ver se qual que a gente se enquadra como artificialmente frio, tá? Então depende muito, se você for aqui no sul, né, até onde eu andei pesquisando aí, a gente se enquadra aí até 10 graus aí, né? E agora você pega, por exemplo, as regiões mais quentes do Brasil, né, já são até 15 graus, né? Então você vê que ele vai acabar mudando um pouco aí de região para região, tá? Então por isso que é importante a gente estar atento com relação a essa informação, tá? Mas justamente para a gente poder estar atendendo aí com relação à questão até a questão poder estar entendendo essa questão aí da pausa, né? De 20 minutos a cada 1h40 de trabalho. Então, na verdade, ele não tem não é computado como intervalo, é computado como ele tivesse trabalhado normalmente, tá certo? Então, qual que são os novos paradigmas, né? A partir do momento que foi aí criada a NR dos frigoríficos, né? Então, primeira questão, a questão da gestão, né, dos riscos de trabalho, né? Seja ele ergonômico, questão de mobiliário dos locais de trabalho, essa questão dos riscos de frio, biológico, né? Risco físico, químico, né? Então, fazer a gestão dos riscos que o trabalhador está exposto no seu ambiente de trabalho, né? Outra situação, as pausas, né? Criar isso, né, dentro das empresas, né? Porque o que acontece? Até então, as empresas vinham acostumadas num ritmo de trabalho que não tinham pausas, né? Então, o compartilhamento que foi, né, lá dessa carta, né, 2008, a Carta de Florianópolis, né, que foi, né, proposta essa redução já de trabalho, pausas, né, elas foram sendo implementadas. Então isso era um novo paradigma aí que as empresas têm que estar, né, se adequando a essa situação, né, justamente para que o trabalhador pudesse ter uma condição, uma qualidade de vida melhor no seu ambiente de trabalho. Outro paradigma, né, a equiparação dos ambientes climatizados, salas de corte e desossa, a câmaras frias, com a adoção de imposições do artigo 253 da CLT, né? Então, que essas pausas aí e também a questão aí de verificar em qual zona, né, climática que a gente se encontra para estar determinando aí, né, esses ambientes climatizados aí, né? Daí você vai estar dizendo, aqui no meu ambiente o frio é considerado artificialmente até de 10 graus, né? Ou 12 graus, né? Então tudo isso era também uma nova situação que as empresas teriam que estar se adequando à época. Hoje já estão adequados, né? Já estão em andamento, né? Hoje é uma questão já, né, rotineira para eles tudo isso, né? Ritmo de trabalho, outra situação, né? Porque daí as empresas tinham que estar
cuidando muito com a questão da jornada de trabalho do trabalhador, né, para que ele não tenha um ritmo de trabalho excessivo, né, justamente para que não comprometesse a sua saúde e sua segurança. E ergonômicas, né, em relação a mobiliário, as pausas, né, a jornada de trabalho, que a jornada de trabalho também entra como uma questão ergonômica, tá? As posições de trabalho, né? Então tudo isso entra como um risco ergonômico e que as empresas também tinham aí que estar, né, se adequando. Hoje a gente vai num frigorífico, né, uma empresa de processamento de carnes e abate, você já vê assim que nessas empresas, por mais que ainda muitas vezes estão se adequando ainda mesmo até hoje, né? Veja, nós estamos em 2020, a NR36 é de 2013, ainda tem muitas empresas que estão caminhando aí no ritmo de estar adequando, arrumando essas condições ergonômicas, justamente porque isso demanda custo, demanda projeto, demanda uma série de fatores que implicam aí em custos, né, em despesas para a empresa. Então a empresa tem que ir fazendo, né, adequando aí, né, as condições de trabalho aí, mas ela vai trabalhando no ritmo dela, né. E definição uma trilha de atuação em SST, né, justamente porque até então não tinha, né, nada assim relacionado a muita segurança do trabalho nas câmeras, né, em frigoríficos, justamente porque não tinha uma norma específica para tratar das condições de segurança, né, nesse ramo de atividade. Então precisou aí, né, definir uma trilha, né, como é que a segurança do trabalho vai atuar dentro desses estabelecimentos, de que forma, né, e entender toda a dinâmica da NR36, mudar aquela cultura de segurança, né, que eles vinham numa cultura totalmente diferente e agora com uma norma que pode, né, segundo, né, sempre tem essa visão, né, vamos colocar uma coisa que vai travar o processo, né, justamente não é para isso, né, justamente é para que melhore o teu processo, né, porque o trabalhador seguro, com condições de trabalho melhores, ele vai produzir melhor, com qualidade, com segurança e não vai ter acidentes, doenças do trabalho, doença ocupacional que afaste ele desse ambiente, tá? Então por isso que a segurança do trabalho teve que traçar uma trilha aí de como que ia estar atuando dentro desse ramo de atividade, tá? Então aqui entramos na parte NR36 já, falando, né, vamos ver a questão de imobiliários e pós-trabalho, estrados, passarelas, plataformas, manuseios de produtos, levantamento, transporte de cargas, recepção e descarga de animais, máquinas, equipamentos e ferramentas, condições ambientais de trabalho, equipamento de proteção individual, EPI, investimentos de trabalho, tá? Vamos falar sobre a gestão de risco, programa de prevenção de riscos ambientais e de controle mestre ocupacional, organização temporal do trabalho, organização das atividades, análise ergonômica do trabalho e informações de treinamento, né, que estão referentes à norma NR36 do Ministério do Trabalho. Então a gente vai começar agora a entender a norma, né? A gente está até agora vendo um pouco do histórico, um pouco sobre a construção da norma, né, os paradigmas que esse mercado ia encontrar, né, após a publicação da NR, né, e hoje agora, né, já tem a NR36 aí praticamente implantada, né, dentro dessas empresas e claro, tem que se fazer a gestão, né, continuar fazendo a gestão e melhorando as condições de trabalho, porque a gente infelizmente ainda tem alguns frigoríficos, algumas empresas que ainda estão se adequando, né, mesmo sendo empresas mais antigas, mas ainda estão se adequando, tá? Outras já estão bem adequadas, bem estruturadas, mas ainda tem muitos que estão caminhando aí, mas creio que, né, eles estão trabalhando em prol de estar ainda melhorando, vão melhorar ainda mais as condições de trabalho, com certeza, tá? Então, qual que é o objetivo da NR36, tá? Ela é estabelecer os requisitos mínimos para avaliação, controle e monitoramento dos riscos existentes nas atividades desenvolvidas na indústria de abate e processamento de carnes e derivados destinados ao consumo humano, de forma a garantir permanentemente a segurança, a saúde e a qualidade de vida no trabalho, tá? Sem prejuízo na observância do disposto das demais normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, o objetivo dela é traçar, né, uma gestão de riscos, né, de segurança para o trabalhador da indústria de abate e processamento de carnes, justamente, né, porque até esse momento da criação da NR36, os frigoríficos tinham que estar seguindo outras normas, né, regulamentadoras, normas internacionais, normas da vigilância sanitária, né, então
acabavam seguindo, né, outras normas porque não tinham direcionamento. Claro que hoje ainda eles seguem as normas, né, da vigilância sanitária, justamente até por causa do abate de animais, né, para consumo humano, né. Então, o trabalho com processamento de carnes vai para consumo humano, então tem que ter todo um cuidado de biossegurança, tá? E isso que vai ajudar nós, profissionais da área de segurança, a estar entendendo a questão justamente do risco biológico, porque o animal quando chega para o abate lá na pocilga, ele passa por uma avaliação, né, já ali pelos profissionais da área, né, da vigilância ali, né, do CIF, e eles acabam já vendo se tem um animal que está machucado, se tem um animal que está meio doente, né, e já vai retirando isso do lado, né, e depois vai para abate e vai para ração, né, vai servir para outra coisa que não é para consumo humano. Então já é separado, então já entra no abate animais que supostamente estejam livres de doenças que podem estar afetando o ser humano, né? Então por isso que toda essa NR ela é uma NR bastante interessante, porque ela traz muitas informações que ela acaba indo de encontro com outras normas de outros órgãos, né? Vigilância sanitária, né? Abastecimento e agropecuária, então tem muita coisa assim interessante, por isso que eu falei para vocês no começo da videoaula, para estarem lendo o manual de implantação da NR36, para vocês estarem entendendo toda essa dinâmica, é muito interessante mesmo, tá? Então aqui alguns canais que se enquadram, né, nas atividades aí de processamento e abate de animais, né? Então aqui temos de bovinos, equinos, ovinos e caprinos, de búfalos, né? Preparação desses produtos do abate também, tá? Ele entra aí, né? Porque o que é a produção de subprodutos do abate, né? Tem empresas que trabalham só com processamento de carnes, né? Aqui em Canindé a gente tem algumas empresas que trabalham, o que elas fazem? Elas só produzem, por exemplo, elas compram a carne lá do animal, já abatido, limpo, tudo certinho, já inspecionado, né? E só faz o subproduto, que é o que? Linguiça, salame, presunto, fazem outros produtos, né? Só faz o subproduto desses animais, tá? Então, eles trabalham somente com o processamento, mas eles também se enquadram, porque eles têm que também seguir, né? Eles não podem comprar uma carne de origem duvidosa, né? Até porque eles têm que ter todo um processo de rastreamento desse animal que eles compraram, né? Então, justamente quando eles compram, eles vão comprar esse animal, essa carne, justamente de um frigorífico, né? Então o frigorífico vai dar uma nota e a nota, né, através dessa nota eles vão conseguir comprovar, né, a rastreabilidade desse animal. Então por isso que ele também acaba se enquadrando aqui, né, dentro desses canais que fazem parte do processamento e abate de animais, tá certo? Então, em NR36, né, temos aí a questão ergonômica, de prevenção, de gestão e medidas técnicas de integração, né, em relação à norma, tá? Então, ele tem toda uma dinâmica que vem trazer subsídios para nós, profissionais da área de segurança, está trabalhando em todas as áreas. Claro que ergonomia, né, quando a gente fala em ergonomia, a gente tem que pensar sempre aonde? Na NR17, né? A NR36, ela traz informações para nós, mas a gente tem que recorrer aonde? A NR17. Por isso, nós temos que ter o quê? A análise ergonômica de trabalho, justamente para que a gente tenha, né, ferramenta, né, para estar tendo subsídios necessários para dizer, não, essa atividade realmente está gerando um risco para o trabalhador ou não está. E através dessa análise ergonômica a gente vai ter as medidas propostas de melhorias para estar implantando, para estar dando mais condições de trabalho a esse trabalhador, né? A NR trata na prevenção, né, justamente para você prevenir os riscos ao trabalhador, fazer a gestão desses riscos, né? Traz medidas técnicas a serem adotadas aí em relação aos riscos encontrados e, né, integração com outras normas também, né? Como eu falei para vocês, ela não, além das normas de segurança, ela também acaba indo de encontro com normas da vigilância sanitária, né, do Ministério do Abastecimento, Agropecuária e Abastecimento, né? Ministério da Agricultura, né? Também tem normas do meio ambiente também, né? Porque você não pode estar despejando esse resíduo que gera esse processo produtivo em qualquer local, tem toda uma tratativa especial aí, né, a ser dada para esse dejeto, né? Então, veja como ela é uma norma bastante ampla, né? Ela está atuando em todas as áreas aí, acaba entrando em todos os órgãos, né?
seja ele Ministério do Trabalho, Economia, Vigilância Sanitária, enfim, então ela é bastante ampla. O item 36.2 trata do mobiliário e posto de trabalho. Tá? Sempre que possível alternar a posição de trabalho em pé com posição sentada, tá? A gente está falando de questão ergonômica, tá? Ter uma alternância, né? O trabalhador não ficar somente trabalhando em pé ou somente trabalhando sentado. Isso também serve para outras áreas, né? Escritórios e outras empresas, né? Que dependendo do tipo de atividade, o trabalhador fica só sentado ou só em pé. Não, ele tem que ter uma alternância, né? Um tempo de trabalho sentado, um tempo em pé, né? Então, justamente para ter essa alternância, para não estar aí, né? Desencadeando aí um problema de saúde no trabalhador devido às condições, né, ergonômicas aí de trabalho. Então, a análise ergonômica deve avaliar a possibilidade de alternância de posições. Por isso que eu falei para vocês da análise ergonômica do trabalho. Ela que vai nos trazer subsídio para a gente verificar essas condições de risco e daí ele já vai propor, né, na própria análise ergonômica vai propor alternância. Olha, o trabalhador tem que trabalhar em revezamento, né, alternando entre pé e sentado, né? Tem muitas empresas que acabam colocando aqueles banquinhos que você fica nem em pé nem sentado, né? Você fica ali meio que se você estivesse encostado aí no banco, né? Você fica meio sentado, né? Podemos dizer assim, né? Justamente, mas isso é o que? É uma sugestão que vem dentro da análise ergonômica, né? Ela traz, né? Avalia, né? Coloca a possibilidade, ó, tem que fazer justamente porque o trabalhador não pode ficar só de pé ou só sentado nessa posição, né? Justamente porque numa empresa de processamento de carne, ele vai estar trabalhando com faca, com material pérfuro cortante, então tem que ter todo um cuidado, né? E essas questões ergonômicas acabam que, né, cansando mais o trabalhador, né? Se você fica muito tempo sentado, muito tempo em pé, você acaba tendo, né, um momento ali que está mais cansado, né? E você acaba tendo podendo sofrer um acidente de trabalho com uma ferramenta pérfuro cortante, tá certo? Havendo a possibilidade de alternância, o posto de trabalho deve ser planejado e adaptado para possibilitar o trabalho nas duas posições, tá? Então é importante, né, que você tenha, né, se a análise ergonômica traz essa proposta de melhoria, né, e você vai tendo a possibilidade de estar fazendo essa alternância, você tem que projetar o teu ambiente de trabalho para que você atenda isso, né? Que o trabalhador fique um pouco sentado, um pouco em pé, né? Realizando a sua atividade, certo? Não é somente chegar lá e comprar uma cadeirinha e colocar lá, não. Tem que ter todo um projeto aí, né? Que vai ser desenvolvido, né? Vai ser feito um teste primeiro, né? Para ver, né? Num posto ali, pelo menos de trabalho, e depois, né? Para os demais postos de trabalho aí você vai ser replicado essa melhoria, tá? Então tem que ter todo um estudo, um projeto para realmente ver a viabilidade técnica da implantação e realmente se vai funcionar isso, né, ou não, tá certo? Claro que a gente vai encontrar aqui, né, sempre aquele contraponto, né? O trabalhador às vezes não vai se adaptar, né? Ou não vai conseguir desenvolver a atividade direito, né? Vai achar, sempre vai ter alguma reclamação com relação a isso. O que a gente deve fazer é mudar essa percepção, né? Mostrar realmente que aquela melhoria, aquela mudança não é para travar o processo, não é para prejudicar o trabalho dele, sim para melhorar as condições de trabalho dele. Então a gente tem que trabalhar muito aqui também a cultura aí do nosso profissional, né? Que está lá na linha de frente, né? Trabalhando, que está exposto a esse risco, né? Para ele se adaptando a essas novas condições, né? Isso é uma questão de adaptação, né? O ser humano ele tem uma fácil adaptação. Claro, o que tem que fazer é insistir até que isso se torne uma rotina para ele no dia a dia, tá certo? Também, para possibilitar a alternância do trabalho sentado com o trabalho em pé, o empregador deve fornecer assentos para os postos de trabalho de acordo com as recomendações da análise ergonômica do trabalho, assegurando no mínimo um assento para cada 3 trabalhadores, tá? Claro, se a empresa tem condições de colocar um assento para cada trabalhador, melhor ainda, né? Todos os trabalhadores vão ter essa alternância, trabalhar um pouco em pé, um pouco sentado, né? Mas se ele não tiver, ele tem que fornecer um mínimo de 1 para cada 3, tá? Então, justamente para que, né, se tenha até uma rotatividade ali, né, para que possa estar utilizando, né? O trabalhador trabalha ali, sabe, 20 minutos, 30 minutos sentado, e ele fica mais uns 20 minutos de pé, e vão fazendo aquela alternância ali, até que, né, faça o rodízio, todo mundo trabalhando nesse sentido. Mas veja aqui novamente, ó,
A análise ergonômica de trabalho, é ela que traz essa recomendação. Por isso que a gente bate muito nessa tecla com as empresas, porque elas acham que o PPRA tem que trazer todas as informações. E não, a gente tem NRs específicas para tratar de cada assunto. E a NR17 trata justamente da análise ergonômica, tá? E aqui tem os prazos de implantação. Esses prazos justamente são para as empresas, né? Foram criados esses prazos para as empresas que já estavam no ramo quando foi criado a NR36, né? Que tinha um prazo para estar implantando, ó, né? Então, um para cada 4 funcionários em 9 meses, tá? Então, depois um para cada 3 em 2 anos, tá? Então, assim, foram fazendo um prazo de implantação para que eles pudessem estar adquirindo esses assentos, né? Orientando os trabalhadores quanto ao uso, né? Ou quem sabe fazendo a rotatividade, né? Orientando quanto a essa rotatividade, tá? Então, por isso que foi estipulado o prazo. O que hoje, né? Claro, empresas novas aí, provavelmente, elas também vão ter um prazo para estar se adequando, né? Para estar atendendo a esses itens aí em relação à ergonomia. Mas, assim, não adianta se estipular um prazo para a empresa se eles não têm aí uma análise ergonômica que está dando essa recomendação para eles também, né? Então eles têm que ter uma análise ergonômica justamente para ir de encontro com essa situação, tá certo? Trabalho manual sentado ou em pé, ó. Então posto de trabalho e equipamento, né? Igual a condições de boa postura e visualização e operação, tá? Então quando a gente tem um posto de trabalho e equipamentos que sejam adequados à atividade que está sendo exercida, né? A questão psicofisiológica do trabalhador, a gente vai ter uma boa condição de postura, que o trabalhador vai estar, né, numa postura mais adequada para a realização daquela atividade, vai ter menos cansaço físico, né? Vai ter uma visualização melhor de todo o seu processo produtivo, de toda a atividade que está desenvolvendo e, consequentemente, a operação será, né, mais de qualidade e sem sofrer, né, sem ter perdas aí na sua operação, na sua produção. Justamente porque ele não vai ter absenteísmo, né, não vai ter faltas devido a doenças ocupacionais que possam gerar dessas condições aí ergonômicas de trabalho, né? Então, por isso que é importante você ter equipamentos e pós-trabalho adequados aí para estar colocando o trabalhador a realizar a sua atividade. Então, o pós-trabalho compatível, né? O tipo de atividade, distância dos olhos ao campo de trabalho e a altura do assento, tá? Dentro da zona de alcance, tem que estar dentro da zona de alcance manual, né? Que permita o posicionamento adequado dos segmentos corporais, a ausência de quinas vivas e rebarbas, né? Para evitar acidentes, né? E características dimensionais, né? Que possibilitem o posicionamento e a movimentação adequada dos segmentos corporais, isentas de amplitudes articulares excessivas, tá? Então, isso que é um posto de trabalho adequado, né? Que está compatível aí dentro da zona de alcance do trabalhador, né? Da sua atividade manual, né? Dentro das suas condições, né? Essas características dimensionais aí do ambiente, né? Que possibilita aí o trabalhador estar desenvolvendo sua atividade de forma aí mais adequada, né? Sem aquele esforço físico intenso, sem, né? Que venha comprometer a sua saúde, a sua integridade física devido a uma condição ergonômica aí que pode gerar, né, um afastamento do setor de trabalho, tá? Dimensão dos espaços de trabalho, ó. Então devem ser suficientes para que o trabalhador possa movimentar os segmentos corporais livremente de forma segura, de maneira a facilitar o trabalho, reduzir o esforço do trabalhador e não exigir a adoção de posturas extremas ou nocivas. É muito importante, né, o trabalhador ter um afastamento, né, ter uma zona de trabalho que ele não fique muito próximo, né, do equipamento, né, justamente para ele ter uma zona de conforto para estar realizando a atividade e também que não seja muito próximo do seu colega de trabalho que está do lado, né? Ele tem que ter né, condições de estar se movimentando ali, justamente porque ele vai estar trabalhando com material cortante, né? Com facas. Então ele tem que ter todo um cuidado, né? Então toda essa questão ergonômica envolvendo o mobiliário, os equipamentos, né? As condições de trabalho ali, é importante para que ele tenha essa mobilidade, né, para que ele não venha sofrer um acidente ou machucar alguém que está próximo ali dele no meio ambiente de trabalho, tá? A análise ergonômica deve evidenciar que o espaço de trabalho é adequado e que está de acordo com as exigências da tarefa, tá? A versão anterior da norma não acordada, né, a área de trabalho para cada trabalhador de no mínimo 1 metro, podendo ser maior em função das exigências da atividade, tá? Isso estava lá na NR17, tá? A versão anterior da norma, então não foi acordada isso, né? Mas assim, ali propunha, né? Tava uma proposta de 1 metro, né, de distanciamento mínimo,
tá? Só que ele, né, veja, 1 metro é uma distância muito grande. Então, você optou, né, para não ter um distanciamento, mas tem que manter um afastamento mínimo que você não atrapalhe o colega que está do lado para estar trabalhando, tá? Então, isso é muito importante para que você possa estar aí realizando a tua atividade com segurança, tá certo? Para trabalhar usado sentado, além do previsto no item 17.3.3 da NR 17, né, os assentos devem possuir sistema de ajuste de fácil manuseio, tá? Então tem que ter ajuste de altura, né, de inclinação aí para que ele possa estar ajustando as características psicofisiológicas de cada indivíduo. Ser construído em material que prioriza o conforto térmico, obedece às características de higiene sanitárias legais, tá? Então, além de ele dar um conforto térmico, ele também não pode, né, ele tem que ser lavável, certo? Justamente para que não tenha aí, né, contaminação cruzada aí com, né, quando você está trabalhando numa empresa de processamento de alimentos, né, de carne, não tenha o risco de estar contaminando o produto que você está manipulando, tá? Então, ele tem que estar seguindo as características higiênico-sanitárias legais aí da vigilância sanitária, tá certo? Na NR 17, 17.3.3, dizia que os assentos utilizados nos pós-trabalho devem atender os seguintes requisitos mínimos de conforto: ó, altura ajustável, estatura do trabalhador e a natureza da função exercida, características da postura ou nenhuma conformação na base do assento, borda frontal arredondada e encosto com forma levemente adaptada ao corpo para a proteção na região lombar, tá? Então, que são as recomendações da NR 17 com relação ao assento, né? Então veja que a NR7 está indo até além da NR36, né? Ela está pedindo, né, ali ele fala de sistemas de ajuste e fácil manuseio. Aqui ele já vai trazendo informações de como tem que ser esse assento, de que forma. Claro, desde que atenda aí as questões higiênico-sanitárias, tá? Não pode simplesmente comprar um banco lá, tá atendendo aqui NR17, vou colocar lá para trabalhar e não atende os critérios aí, né, higiênico-sanitários legais, e pode estar levando uma contaminação aí para o teu produto lá dentro do frigorífico, tá certo? Para trabalhar sentado, ó, fornecer apoio para os pés, nos casos em que os pés do operador não alcançarem o piso, tá? Então, quais são as características? Ó, dimensões que possibilitem o posicionamento e a movimentação adequada dos segmentos corporais, permitir mudança de posição e o apoio total da planta dos pés, né, ao chão, né, tá bem plantado, né, a planta dos pés no chão, altura e inclinação ajustáveis de fácil acionamento, superfície revestida com material antiderrapante, tá? Então, aqui diz como é para trabalho sentado, como que tem que ser aí as condições, né, do operador, né, que não alcançarem o piso, né? Então, ele tem que ter uma base aí para que ele está colocando o pé, né, justamente para que ele tenha, né, o descanso do pé ali para estar trabalhando sentado, tá? Então, tem que ter esse cuidado, justamente porque a gente pega na indústria trabalhadores mais baixinhos aí, né, os outros mais altos, então cada um tem que atender as características psicofisiológicas de todos os trabalhadores da indústria, tá certo? Pessoal, a gente vai ver mais um slide aqui, ó, já vai dar praticamente 1 hora de vídeo aula aí, e a gente vai encerrar daí por hoje, tá? E daí na próxima semana a gente continua, tá certo? Então vamos ver mais um slide somente aqui, e daí a gente vai finalizar. E aqui também trata do mobiliário, ó, trabalho realizado sentado, ó. Tem que possuir a altura do plano de trabalho, a altura do assento compatível entre si, né? Voltando à questão ali do item anterior, né? Que fala sobre o assento, né? Para pessoas que não conseguem alcançar o pé no piso. Ó, então, se vocês verem a foto ali, ó, aquela cadeira que a pessoa está sentada, pode ver que tem uma plataforminha embaixo que ele pode estar pondo o pé ali, né? Para que ele possa estar, né, tendo um descanso para o pé dele, tá? Então, é aquele sentido que tem que ser a cadeirinha. Ter espaços de profundidade suficiente para permitir o posicionamento adequado das pernas, né, das coxas e colocação do assento e a movimentação dos membros inferiores, tá? Então ele tem que ter espaço que possa estar trabalhando, realizando sua atividade, se movimentando aí sem que venha bater contra o equipamento ou venha ficar prensado aí apertado. Então ele tem que ter um espaçamento aí, né, que possa estar fazendo essas movimentações de forma normal, certo? Então assim, pessoal, vamos finalizar por hoje, né? Só aqui é uma foto mostrando, né, o trabalho, né, a alternância, né, sentado e em pé, daqui a pouco vai alternando aí, né? Aqui embaixo, na foto de baixo, estão vendo aquela cadeirinha de novo, né? Vai ver que tem uma plataforminha que você pode estar colocando o pé em cima ali para ter, ó, que é o descanso, né? Então isso tudo dá para atender aí as exigências com relação ao assento, né? Para ver que ele é de material, né, que pode ser lavável, não vai gerar nenhum tipo de contaminação com o produto.
tá? Então, por isso que é importante, né, a gente estar sempre atento aí, né? Não adianta, tem que seguir a NR17, mas também tem que seguir as normas higiênico-sanitárias para não ter risco de contaminação, beleza? Bom, pessoal, eu vou encerrar nossa videoaula por hoje, tá? Quero mandar um abraço para vocês aí, parabenizar vocês pela paciência, vocês aí, né? E por entender esse momento que a gente está passando de uma crise, né, de saúde muito grande, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Cada um tem sua opinião com relação a tudo que está acontecendo, né? Mas o importante é que cada um de nós cuide da nossa saúde, seja da forma que a gente pode estar cuidando aí, certo? Então, só um lembrete para vocês aí, tá? Nesse momento de quarentena, né, evitem ficar saindo muito de casa, né? Se for precisar sair para trabalhar, né, use máscara, passe álcool já na mão, né? Lave bem as mãos, né? Lave de forma correta, existem procedimentos corretos para lavar as mãos, né? E a gente sabe que o brasileiro, apesar de ser um dos, né, o povo brasileiro é um povo bastante higiênico, né? Ele cuida bastante da sua saúde, né? Toma banho todos os dias, né? Eu estava vendo outro dia uma pesquisa que o Brasil é um dos países que mais consome per capita consome creme dental, né? Escovam os dentes, né? Então isso mostra que o brasileiro cuida da sua higiene, né? Então, isso é importante. Mas a lavação das mãos, a lavagem das mãos ainda é algo que acaba tendo bastante discussões, né? As pessoas acabam não lavando corretamente, ou muitas vezes acabam não lavando, chegam da rua em casa, acabam não lavando as mãos, tá? Então faça a limpeza das mãos e a lavagem das mãos de forma correta, né? Lavando todo dedo por dedo, lavando a palma da mão, o dorso, né? Bem lavado as pontas, né? Justamente para quê? Para evitar aí, né? Que esse vírus, né? A gente se contamine com esse vírus aí que infelizmente ainda não tem uma vacina. A única forma de você cuidando para não ficar doente, né? É a prevenção. E a prevenção é o quê? Lavando bem as mãos com água e sabão em casa, né? Deixa o álcool gel para usar somente na rua, né? Quando você vai sair à rua e saiu à rua, né? Procure usar uma máscara para estar aí evitando, né? A contaminação, né? Claro que seguindo as recomendações da área de saúde, né? Em relação às máscaras, né? Não vou aqui repetir, né? Os cuidados com relação à máscara porque, né? Hoje está bastante disseminada essa informação aí nas redes sociais, né? Os secretários de saúde dos municípios estão sempre alertando a população aí, então siga as recomendações, tá? E se cuidem, beleza? Pessoal, forte abraço para vocês, tudo de bom, uma boa aula e espero vocês no WhatsApp depois pra gente estar conversando aí, tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Um abraço!